sejam muito bem-vindos às nossas aulas, ao workshop Magnetismo Pessoal. Bom, antes de tudo, vou dar um aviso aqui para vocês de como serão os nossos dias, os nossos encontros. Serão encontros com aulas gravadas e elas vão ficar disponíveis até um certo tempo. Eu ainda não defini com a minha equipe até quando a gente vai deixar ela disponível online. Portanto, se organizem aí para poder assistir depois, beleza? Vou passar aqui também o cronograma para vocês. Estou muito feliz que vocês estão dando um passo para o autoconhecimento, para a prática. Eu pretendo fazer com que essas aulas sejam realmente práticas, porque só o autoconhecimento na teoria não adianta de nada. As pessoas estão consumindo muitas informações em diversos lugares e não estão conseguindo pensar sobre as coisas, sobre as informações que escutam e aplicar na própria vida. Portanto, aconselho que vocês peguem papel e caneta para poder fazer anotações. Se você não está no grupo do WhatsApp, entre, porque lá eu vou compartilhar um material de apoio, mapas mentais que vão te ajudar como guia durante as aulas, né, os tópicos, e você sempre vai poder revisar uma coisa ou outra e começar a implementar na sua vida, para realmente começar a gerar mudanças. A primeira aula vai ser o tema como aumentar a sua confiança ao mesmo tempo que você se torna uma mulher diferenciada aos olhos do homem. Eu vou te mostrar 10 técnicas comprovadas para jogar a sua autoconfiança no topo. No segundo dia, na terça-feira, no dia 21, vamos então à programação. No primeiro dia será o aprendizado sobre a autoconfiança. Eu vou te ensinar como aumentar a sua autoconfiança ao mesmo tempo que você se torna uma mulher diferenciada aos olhos dos homens. Te mostrarei 10 técnicas comprovadas para jogar a sua autoconfiança no topo. No segundo dia de aula, é para você aprender a não perder tempo nem energia, sabendo identificar os sinais de alerta que os homens dão, os arquétipos masculinos que anunciam furadas, e também os destruidores de relacionamento. A diferença entre os relacionamentos abusivos, tóxicos e disfuncionais. Você vai aprender se tem salvação ou não no seu relacionamento. No terceiro dia de aula, serão sobre as comunicações que não criam conexão, que destroem relacionamentos e fazem os homens se sentirem desrespeitados. Muitas vezes as mulheres incorrem em certos tipos de comportamento e nem sabem que estão ferindo os homens, nem sabem por que afastam eles. Então, vamos aprender uma comunicação com a energia feminina, uma linguagem que conecta. Isso é inato em você. Você tem isso, só não sabe utilizar. No último dia, a gente vai aprender a lidar com o medo da rejeição, com o medo, com as crenças que limitam e travam a nossa vida amorosa. Vamos aprender também por que os homens desaparecem e como evitar essas armadilhas. Bora lá? Vamos começar. Paloma, o que é magnetismo pessoal? Gente, todos nós já ouvimos falar sobre, somos energia, que a gente atrai aquilo que a gente exala, o que nós somos. Então, se somos energia, nós temos variações dessa energia. Ora, a gente pode estar vibrando baixo. O que é vibrar baixo? É na apatia, é no desânimo, nos medos, nos ciúmes, nas neuroses, na ansiedade. E ora, a gente também pode estar vibrando elevado. Amor, vitalidade, autoconfiança, autoestima, ânimo. E onde entra então, Paloma, essa história de magnetismo pessoal em relacionamentos? Entra no nosso poder de começar a controlar e calibrar as energias que ocorrem no nosso corpo. Existem hoje, você sabe, vários métodos terapêuticos que visam trabalhar o campo energético. Tem o Theta Healing,
tem o yoga, tem a meditação, tem a dança, várias coisas que a gente pode fazer. E fazendo isso, né, e inclusive aqui a gente está trabalhando a nossa energia também. Fazendo isso, a gente vai se aprimorando, a gente vai se capacitando, porque a gente vai tendo mais consciência dos nossos estados emocionais. E quando a gente tem consciência dos nossos estados emocionais, a gente consegue mudar a nossa energia, nos controlar e assim influenciar o meio. E quando a gente chega nesse nível de influenciar o meio, a gente acaba se tornando esse tipo de mulher que atrai olhares por onde passa, que recebe atenção das outras pessoas, que as pessoas parecem estar interessadas, querem nos ouvir, nos ver, nos escutar. Então a gente está magnetizando, conectando. Sabe aquela pessoa que a gente diz que tem presença? Então, essa pessoa está com seu magnetismo pessoal trabalhado. Todos nós temos esse poder. Bom, relativo a relacionamento, o que isso tem a ver, Paloma? Para a gente viver um amor, a gente precisa passar assim, por 3 estágios obrigatórios. O primeiro é o atrair. A gente precisa atrair alguém, fazer com que esse alguém tenha interesse em nos conhecer. A gente precisa sair, a gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa interagir com elas, aprender a criar conexão. E depois, criando conexão, a gente vai para a segunda fase, que é a fase do conseguir. Eu chamo de conseguir. É a fase de firmar um relacionamento, firmar com a pessoa que você atraiu, que vocês se atraíram. E nessa fase, né, que a gente conheceu uma pessoa até se tornar um relacionamento sério, podem acontecer vários desencontros, né? Muitas coisas podem bolar no meio do caminho, a gente pode comunicar de uma maneira diferente, ou às vezes ciumenta, possessiva, várias coisas, estressada. A gente fica com dúvida se a pessoa está mesmo na nossa, se é recíproco, né? Ou a pessoa tem uns comportamentos estranhos, ela fica sumindo e voltando, ela tem comportamentos inadequados, não te responde, te faz sentir ciúme, ou faz pouco caso, não te trata como prioridade, enfim. Inúmeras coisas podem acontecer nessa fase. E aí, superada essa fase, a gente vai para a terceira, que é o manter o relacionamento, que é basicamente ajustar a dinâmica das individualidades, o jeito de cada pessoa ser, de vivenciar o amor, de dar atenção, de criar um convívio que seja harmonioso, né? As pessoas não conhecem que existe uma etiqueta de casal. Igual existe etiqueta para se sentar à mesa e comer de uma maneira que não incomode os outros, existe também uma etiqueta de casal. Existe também comunicações que destroem relacionamentos. E podem, assim, você ter um super sentimento com a pessoa, mas a sua comunicação pode destruir. Então, a gente tem que ter atitude para conectar, para magnetizar, para encantar, para manter. E tudo isso é comunicação e relacionamentos, que é uma área, assim, pouquíssimo explorada pelos profissionais. Né? A área da comunicação, como o outro se comunica e percebe o mundo, como eu me comunico e percebo o mundo, é muito pouco explorado, mas você está tendo a oportunidade aqui agora de melhorar isso, né? Então, a qualidade da nossa comunicação vai fazer elevar ou deteriorar a nossa qualidade de vida em última análise. Então, desenvolver essa habilidade, né, de comunicação, que não está presente só em relacionamentos, está presente na arte da persuasão e influência nos negócios, na liderança de equipes. A comunicação também está presente no marketing, na publicidade, na oratória. E também
A comunicação está ligada às nossas questões pessoais, à nossa família, às nossas amizades e, por fim, os nossos relacionamentos amorosos. Um grande detalhe, existe também a comunicação interna, que é o que eu digo para mim mesma sobre quem eu sou, sobre o que eu mereço e sobre do que eu sou capaz. Podemos, assim, nos jogar para baixo, se sentir péssimas, o cocô lá embaixo, vibrando baixo, porque a gente está tendo uma comunicação interna que não é legal. Então, a gente tem que aumentar nosso estado de consciência. E a gente pode ganhar o mundo com uma comunicação interna de alto padrão. E essa comunicação interna reflete em como a gente vai externar a nossa personalidade para o mundo. E como vamos externar essa personalidade vai dizer sobre a nossa capacidade ou não de nos conectar com o outro. Se eu me acho super legal, bacana, merecedora, eu vou conseguir comunicar com uma outra energia com as pessoas. Eu vou conseguir engajar, magnetizar, cocriar. Faz sentido para vocês? Até agora? Gente, como que eu cheguei nessa conclusão? Deixe-me contar, então, um pouco sobre mim. Como que eu me tornei especialista em relacionamentos amorosos. Eu cresci com meu pai fora de casa. Ele não morava comigo, nunca morou. Ele e minha mãe são pessoas, assim, maravilhosas. Eles me deram tudo e um pouco mais para eu crescer feliz e saudável. Super me protegeram, super me deram todas as condições de estudo, de viagens, de qualidade de vida. Mas o meu pai, quando eu era criança, eles diziam para mim que ele morava em outra casa, porque era para ser perto do trabalho dele e tudo mais. E assim eu acreditei, eu era criança. E toda semana ele vinha nos visitar. E a gente tinha um momento de qualidade. A gente também viajava juntos todos os anos. Mas o dia a dia mesmo, dentro de casa, era a minha mãe que tomava conta. Eu via o meu pai uma vez por semana, e às vezes no final de semana. Quando eu era adolescente, com uns 13, 14 anos, eu já estava ficando mais esperta. E aí eu consegui pegar a senha do celular do meu pai, digitando assim. E aí um dia eu fui lá e fuçar as mensagens dele. E ali eu vi mensagens de uma mulher para o meu pai, agradecendo a noite maravilhosa que eles tiveram juntos, que ela não parava de pensar nele, e como ele era gostoso. Pronto. Foi assim, meu primeiro grande conflito. Meu pai estava traindo a minha mãe. E agora? O que eu ia fazer? A quem eu ia ser leal? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me posicionar. Eu me confessei com meu primo, contei para ele o que eu tinha visto, anotei o telefone da mulher no papel, a mensagem, não sabia o que fazer, estava pensando em ligar para a mulher. Não sei, estava confusa. E a cada visita do meu pai, eu começava a tratar ele com mais frieza e grosseria. Até que um dia, minha mãe, na frente dele, assim, a gente estava na varanda de casa, indagou o meu comportamento. Chegou e falou assim, por que você está tratando seu pai desse jeito? Você não pode tratar seu pai desse jeito. E ele chegou assim para mim, por que você está me tratando desse... Não é, por que você está assim comigo? E aí eu contei na frente dos dois, chorando, ai, desabei, falando o que eu tinha visto no celular dele. E aí a minha mãe teve o primeiro grande ato dela. Ela disse assim para mim, né? Ela estava descobrindo a coisa toda na hora também, mas ela disse assim para mim, não, minha filha, eu sei dessa história, seu pai me contou, é porque seu pai é um homem muito bonito, muito charmoso, professor, as mulheres ficam dando de cima dele, mas eu já sei de tudo, papai já me contou tudo. A minha mãe me livrou de ter traumas em relação ao amor, me livrou de ter traumas em relação à traição. Ela engoliu a decepção dela. Naquela hora eu vi que minha mãe me amava mais do que amava meu pai. Mas algo aconteceu. Mas eu comecei a reparar, nas semanas seguintes,
que quando meu pai ia nos visitar, a minha mãe saía de casa para não encontrar com ele. E isso durou um tempo, até que eles voltaram a ser amigos. Eles se separaram e eu nem percebi. De repente, a minha mãe estava solteira e depois começou a ter uns namoricos, até ela se estabelecer com o meu padrasto atual. No meio disso, os meus pais eles se tornaram amigos de fato, né? A gente continuou fazendo viagens em família, pegava quartos separados, eu dormia com meu pai, minha mãe dormia com meu irmão, porque até minha mãe ronca, não dá para dormir. O meu pai continuou frequentando a nossa casa, os amigos, minha mãe continuou dando festas para eles se dão super bem. Eu tenho super essa referência de pais maduros, que se dão super bem. Mas algo aconteceu. Quando eu fui para a faculdade, aos 18 anos de idade, eu comecei a de fato conhecer o meu pai direito. As pessoas vinham me falar dele, porque ele era professor universitário de direito, eu formei em direito. E eu não sabia nem um pouco, assim, não fazia ideia de que ele era famoso, de que ele era bem-sucedido na área de direito tributário. Ele era só meu pai. Mas eu não sabia, e lá eu fui descobrir que ele vivia com outra família. Eu sabia que tinha irmãos mais velhos, mas eu não convivi com eles. Devo tê-los visto umas 5 vezes na vida. Eu não conhecia a família anterior. Eu não conhecia a história. Eu descobri, então, que meu pai era casado há anos. Que ele nunca havia se separado para estar com minha mãe. Eu tomei ciência que meu pai era um polígamo assumido para a sociedade. Todos sabiam, menos eu. Né? A minha mãe sabia da existência da mulher oficial, a mulher oficial sabia da existência da minha mãe. Elas conviviam. Os amigos do meu pai frequentavam a minha casa, né? Era tudo público. E depois, né, mais velha, eu fui começando a questionar. Falei assim, gente, o que é isso? Né, essas pessoas frequentam a minha casa desde o meu batizado, tenho fotos com ele, minha mãe faz festa de aniversário todo ano, e ele tem essa outra família que ele também convive. Né? Meu pai conheceu minha mãe, ela só tinha 19 anos de idade. Na faculdade, ele foi professor dela. 10 anos depois deles juntos, foi que eu nasci. 7 anos depois, meu irmão nasceu. Então, ele manteve 2 famílias em escancarado. E depois eu fui descobrindo mais um tanto de mulher no meio do caminho que ele teve. Né? Quando o episódio da traição da minha mãe, já era outra mulher. E aí teve um momento, né, um lançamento do livro do meu pai, estavam lá as 2 mulheres juntas. Assim, uma situação estranha. Eu demorei para processar essas informações. Por que a minha mãe tinha aceitado ser amante? Uma mulher tão maravilhosa, tão perfeita, por que ela aceitou menos? Por que a mulher dele aceitou meu pai ter uma vida assim, tão pública com a amante dele? O que esse homem tinha de tão especial para essas mulheres se manterem nessa condição, a sair dessa relação? Eu fiquei com raiva, eu me senti traída, né? Eu julgava eles, julgava minha mãe, julgava meu pai, julgava a outra mulher, julgava as escolhas que eles fizeram, porque eu não sabia. E aí eu fiz faculdade de Direito, e qual a matéria que eu mais gostava? Direito de família. Era treta familiar e de casal, tava eu lá, antenada, querendo entender as relações, as questões com os filhos, como influenciava neles. E aí eu me especializei em mediação de conflitos familiares. Eu vi que muitas causas na justiça, mesmo ali as pessoas, os envolvidos, conseguindo um bom acordo,
né, para as partes, havia uma parte que não queria cessar a ação jurídica, porque se aceitasse o acordo, o vínculo se acabaria e cada um iria para o seu lado. Eles preferiam estar brigando, mas ainda conectados. E eu pensava, meu Deus, que loucura! E aí eu fui entender essas pessoas que, né, vivem também situações familiares peculiares. Aí eu fui estudar psicologia para entender esses casos, fui para a PUC, fui estudar a constelação familiar, terapias cognitivas comportamentais, a teoria dos esquemas, a comunicação não violenta. Eu fui para os Estados Unidos para fazer uma imersão com um dos maiores coaches do mundo em relacionamento amoroso, o britânico Matthew Hussey. E aí eu me descobri nessa área porque eu comecei a me curar. Meu propósito foi surgindo aí. Eu comecei a me curar, a ressignificar a história dos meus pais, a parar de julgá-los. Afinal, eles vieram antes de mim, eles são adultos, eles tomaram as decisões deles, mas eu poderia fazer diferente. Eu posso ter um marido e tenho um marido diferente do meu pai. Eu poderia ser amada diferente daquelas mulheres. Eu comecei a me curar fazendo os meus próprios processos de autoconhecimento. Como que os que vocês estão aqui fazendo aqui comigo? Assistindo vídeos, aulas, estudando, querendo entender as pessoas que tiveram pais que traíram, como elas viviam, como que aquilo afetaram elas, por que as pessoas sofriam por não conseguir amar, se entregar, se conectar. Eu lembrei, então, da grandiosidade da minha mãe em evitar em mim traumas, porque vários pais colocam os filhos nesse emaranhado, nessa confusão. Eu comecei a observar aonde as pessoas tinham que olhar dentro de si para fazer a vida delas fluírem, para elas se libertarem. A verdade é que a terapia é um excelente mecanismo, né? Porque permite aprofundar nesses emaranhados e traumas familiares. Mas chega uma hora, gente, no autoconhecimento, que a gente tem que parar de ficar mapeando traumas, fazendo lista de dificuldades, descobrindo crenças limitantes. Tudo isso é importante, mas a gente precisa entrar em ação para transformar tudo aquilo que já está claro que não presta para você. Porque eu sei que você sabe das merdas que aconteceram na sua vida, das confusões, e uma hora a gente tem que parar de ficar jogando culpa nos outros e começar a ter responsabilidade, virar adulto de verdade. Essa mania de cavar e nunca agir para plantar novas sementes empaca a vida, deixa a pessoa teórica, chata, e é um belo disfarce para não fazer a revolução acontecer. É um belo disfarce assumir que teve traição na sua família, que não recebeu atenção direito dos seus pais, que eles foram negligentes com você e que isso hoje, por causa disso, hoje você não consegue confiar, você não consegue se abrir, e aí você não consegue ser um amor. Isso pode ser também desculpas para te manter inerte. Uma vez que você toma consciência, tomou a consciência, precisa de ação. E isso piora, sabe por quê? Porque soma-se à cultura, a uma crença geral de que o amor acontece. Que quando for a hora certa, vai acontecer. A gente não escuta assim, as amigas falando, não, quando você menos esperar, amiga, vai acontecer. Não preocupa não. Quando você menos, vai acontecer. Gente, não, pare de se iludir. Se você quer crescer profissionalmente, você não espera acontecer. Você faz cursos, você mora fora, você vai aprender um novo idioma, você se especializa.
Se você quer ter uma boa forma física, você também corre atrás. Você vai atrás de endócrino, nutricionista, cria uma rotina de exercício físicos. Agora, se você quer ter uma família, quer viver uma vida a dois, você também vai esperar acontecer? Você também precisa ser proativa. Faz sentido? Quem aí tá muito teórico? Só escutando conselho, 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 mas não faz nada na prática. Bom, a habilidade que eu vou ensinar para vocês, né, nesse workshop e no curso, é uma habilidade que eu acredito ser a mais essencial de todas. E que antigamente a gente nomearia de sabedoria. Vocês vão aprender a comunicação na prática para atrair um amor para sua vida, para conseguir e para manter um relacionamento. Você vai ter, assim, no curso, um arsenal de scripts de como se posicionar na vida amorosa. E por trás dos scripts, né, porque eu quero que seja muito prático, que você tenha os exemplos, por trás dos scripts vai haver uma explicação psicológica por trás. E essas explicações são fundadas na psicologia positiva, na análise comportamental, né, nos estudos sobre os seres humanos e seus comportamentos, porque as pessoas agem como agem. E essa competência, gente, de se comunicar, quando ela é bem desenvolvida, é capaz de fazer as pessoas amarem mais e melhor. É fantástico. Imagina você amando o seu marido, o seu namorado mais e melhor, tendo uma vida harmoniosa, gostosa. E para a gente chegar nela, a gente precisa reformar a nós mesmos e curar algumas coisinhas internas. E uma delas é a autoconfiança, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, pegue papel e caneta, porque nós vamos destrinchar a autoconfiança. Você vai aprender, né, a aumentar sua autoconfiança e se tornar uma mulher diferenciada aos olhos dos homens. Gente, o que é então a autoconfiança? É um sentimento de confiar em si. É um estado, uma qualidade de estar certo. Então, primeiro de tudo, eu quero afastar de você a ideia de que você precisa ter certas coisas para se sentir confiante. A maioria das pessoas cometem o erro de pensar que elas precisam de sinais demonstrativos de sucesso antes para se sentirem bem consigo mesmas. Então, por exemplo, quando eu ganhar o dinheiro, quando eu tiver fama, quando eu tiver uma boa roupa, quando eu ter aquela roupa lá, eu vou ficar muito confiante. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ficar confiante. Quando eu tiver um emprego certo, quando eu tiver um carro legal, aí sim eu vou ficar autoconfiante. Gente, isso simplesmente não é verdade. Na verdade, precisar dessas coisas para que você se sinta bem com a sua vida é o oposto da confiança. É a insegurança. Porque se você tira todas essas coisas que elas possuem, elas se sentem diminuídas, se sentem menores, sentem que não tem muito o que oferecer se não tiver grana. E isso não é uma posição de poder. Eu acho sempre assim, confiança é igual a controle. Não controle sobre os outros, não controle, né? A gente não tem como controlar tudo, mas a gente tem que controlar algumas coisas da nossa vida. Eu realmente acho que confiança é o controle. Mas que tipo de controle então, Paloma? A nossa confiança interna, presta atenção, é determinada pelo controle que a gente tem de fechar uma lacuna. Onde a gente está aqui agora e onde a gente quer estar.
Imagina uma imagem. Aqui é onde você quer estar, aqui é onde você está e aqui é onde você gostaria de estar. E aí tem essa lacuna, essa grande lacuna. Então, tendo em vista esse diagrama, o seu nível atual de confiança seria determinado por duas coisas. Qual o tamanho do intervalo entre os dois pontos e quanto controle você sente que tem para fechar essa lacuna. Onde você quer estar? Você pode estar a quilômetros de distância aonde você quer estar e ainda assim estar confiante. Pense nisso. Vamos pensar aqui. Eu vou clarear. Em 5 anos, 10 anos ou no seu próprio ano, no próximo ano, qual que é a sua visão? Para aonde você quer estar? Como nos seus sonhos mais selvagens? Qual que é a imagem que você tem na sua vida que representa a sua realização? Eu encorajo você a criar uma visão para si que te faça salivar em pensamento. Então, assim, eu quero um corpo legal, eu quero adquirir certos bens, eu quero ter estudado isso e isso, eu quero estar viajando. Pense no que você gostaria de estar realizando. Às vezes você está assim, reclinada na sua luxuosa sala de estar, olhando os seus livros que você escreveu, estão lá na sua estante. Talvez você esteja curtindo uma brisa à beira-mar, ou você está enviando algum e-mail da piscina. Isso não é também uma fantasia, tá, gente, de férias. Realmente pense em que tipo de trabalho você estaria fazendo neste cenário ideal. Como estaria seu corpo, a sua saúde, a sua disposição? Como você estaria gastando os seus dias? Com quem? É essa visão que eu quero te encorajar a ter. Você tem que começar a ter mais clareza sobre as suas vontades, porque senão você é levado pelas vontades dos outros. E é essa visão apetitosa da sua vida que vai te encorajar a avançar quando os tempos forem difíceis. Eu quero, anota aí, eu preciso que vocês pensem em coisas para sua vida. É preciso pulsar vida. É preciso ter vontades próprias. Do contrário, você será arrastado, levado pela vida. Você vai querer coisas que os outros estão realizando. Então, faça essa atividade. Deseja algo suculento que queira viver. E por que entender sobre a autoconfiança? Para superar a educação familiar, né? Nós não podemos ser mais vítimas da nossa história. Temos que ser guerreiros, fazer a reviravolta, tornarmos adultos, parar de ressentir pelo que faltou dos pais. Entender de verdade que eles fizeram o melhor que eles puderam com o nível de consciência que eles tinham. Eu adoro, na verdade, vivências para curar a nossa criança interior. No curso, eu vou buscar uma mulher maravilhosa para fazer uma vivência de cura da criança interior, porque tem que sentir na pele, sabe, gente? Não dá para ficar aqui no bate-papo, na teoria, no discurso. E ninguém vai te salvar de nada, e nada vai acontecer num simples passe de mágica. E ser capaz de se posicionar e defender os seus interesses é protagonizar a própria história. Então, é importantíssimo. Se você não receber autoconfiança e estímulos de base, né, se o seu passado não foi favorável, você pode se criar agora. Então, fiquem com a imagem do que vocês querem ter na vida, tá? Que a gente vai voltar nessa questão do controle. Então, fiquem com essa imagem, que logo, logo a gente vai voltar nessa questão do controle, beleza? Então, ó,
Primeira coisa, vamos entender como que a confiança pode te ajudar a progredir na vida. Primeiro, te permitindo atravessar nos maus momentos. A confiança é tudo. Em tempos difíceis, quando o destino lhe dá uma mão ruim, quando as coisas estão piores, a única coisa que você tem é a crença absoluta nas suas próprias habilidades para te levar adiante. Sem isso, sem essa crença, a gente se submete a sentimentos de ser impotente, de ser sem valor, de que a gente está à mercê do mundo ao nosso redor. Então, a confiança é saber que aonde quer que você se encontre agora, você possui um poder dentro de você para se arrastar para fora do mal e para onde você precisa estar. A autoconfiança também vai te ajudar a conhecer pessoas em qualquer hora, em qualquer lugar, sabe? Você não precisa de condições para poder falar com pessoas. E ter as pessoas certas ao nosso redor, pensa bem, contatos, pode fazer sozinho a nossa vida ir para o sucesso ou quebrar, né? Pessoas te levar para o buraco. Então é absolutamente vital que você encontre pessoas certas ao longo do caminho e que você cultive as suas amizades, você as valorize. Como eu mencionei antes, as pessoas confiantes, elas não precisam de um determinado status para conhecer pessoas importantes. Então, depois de você dominar o núcleo da confiança, a confiança central, a confiança profunda, você pode entrar em qualquer sala, em qualquer ambiente, a qualquer hora, em qualquer lugar, com naturalidade, com conforto, sabe aquela presença, o magnetismo? Porque as pessoas confiantes sabem como oferecer valor aos outros, porque elas se entendem valorosas. Faz sentido? A autoconfiança também, 3, te ajuda a obter melhores negócios. As pessoas inseguras têm medo de pedir o que elas realmente querem e precisam. E, consequentemente, acabam perdendo oportunidades que estão disponíveis para serem aproveitadas, porque não sabem se expressar e não sabem se afirmarem. Então, quando você domina o núcleo da confiança, serve para te tornar um melhor negociador e aproveitar as oportunidades quando elas... A busca exterior leva então a frustrações, porque o reconhecimento pode ou não acontecer. Será mais provável o reconhecimento externo quando a satisfação é percebida naquele que faz. Quando você faz e fica satisfeito. Criaturas desse tipo irradiam satisfação e não se dedicam a cobrar reconhecimento dos outros. Tá vendo o tal do magnetismo? Gente, a melhor opção é o amar a si mesmo, né? Contido no mandamento de amar o próximo. Isso permite cogitar que aquilo que fazemos deve fortalecer a nossa autoestima e não necessariamente agradar os outros, pelo acolhimento do desejo dos outros. Criar uma rotina, o seu lifestyle, uma vida que você admira, ter o controle sobre as suas atividades, disciplina. A disciplina e a autoestima é a base para o autoamor, que por sua vez vai trazer a qualificação para você amar o próximo. Fazer o bem é a boa semeadura, que tem como resultado a nossa felicidade.
Nós não somos responsáveis e nem capazes e nem deveríamos assumir essa responsabilidade de assegurar a felicidade dos outros. A gente pode sim, né, claro, amparar, auxiliar as pessoas nas descobertas dela, na cura dela, né? Quando a gente está em condições para isso. Auxiliar as pessoas no seu processo de cura. Quando elas ainda estão elas não superaram a dependência dos outros, né? Sem contudo, né, esse auxílio promover a permanência da pessoa naquele estado, né? Mais importante do que auxiliar é a pessoa se esforçar, porque as pessoas precisam se libertar da dependência para alcançar a independência. Então, assim, quando a gente é terapeuta, a gente tem que ter sempre em mente que a pessoa está lá com a gente para atingir a independência e não para ficar dependente da gente. Então, com as 3 camadas em mente, nós vamos para as 10 técnicas comprovadas para você jogar a sua confiança no topo. Preparados? Então, vamos ver essas técnicas agora. Eu dividi nas 3 camadas, assim, para que você saiba no esqueminha qual delas que você está construindo, tá? Então, a primeira e a segunda técnica, elas operam no nível da superfície, né? Que eu falei, que a gente aparenta, que as pessoas veem. Então, técnica 1, vista o seu melhor. Não salve a aparência para ocasiões especiais. A primeira coisa que você deve fazer de manhã é cuidar de você com todo o requinte. Então, faça a sua leitura e depois se levante. Eu gosto de ler de manhã, mas tem gente que não. Mas cuide de você com todo o requinte na parte da manhã, como se você estivesse dando manutenção em algo que vale R$1 milhão. Então, assim, qualquer coisa, desde lavar, escovar os dentes, passar um hidratante, passar um perfume, colocar uma boa roupa, vestir o seu melhor, maquiagem, arrumar o cabelo. Adicione bons cuidados de si no seu ritual matinal. Mesmo que você trabalhe de home office, se deixe linda, se cuide. Depois você estará pronta para o que der e vier, para o que o dia jogar na sua frente. E se, por exemplo, você quer encontrar alguém especial, né, encontrar alguém para sua vida, você não vai entrar em pânico se de repente se esbarrar com uma pessoa legal, porque você estava mal arrumada, desanimada, com a cara toda para baixo, pálida. Então, orgulhe-se da sua aparência e aproveite o tempo para ter a melhor aparência que você pode ter. Isso pode significar, né, que você tenha que se levantar 45 minutos mais cedo. Bom, que assim seja. São 45 minutos, isso vai fazer uma grande diferença quando você começar o dia. Ok? Técnica 2. Movimente o seu corpo. Trabalhe o seu corpo. Essa é bem simples. Você precisa se exercitar 3, 4 vezes na semana. Eu sei que isso pode ser algo que as pessoas já te incomodam, já te alertam há anos, mas aqueles que já fazem exercício podem testemunhar o quanto melhor eles se sentem. Né? Eu malho há anos, todos os dias, 4 vezes na semana. E eu me sinto muito melhor. Quando eu não movimento, eu fico com a energia baixa. Então, trabalhar o seu corpo intensamente, várias vezes por semana, fará com que você se sinta melhor, tenha uma aparência melhor e durma melhor. Só esses 3 sozinhos, gente, já vale o tempo gasto em atividade física. Beleza? O truque é o seguinte: você não precisa gastar muito tempo fazendo isso.
O importante é você se exercitar com frequência. Você só precisa, assim, de 45 minutos bem focados. Gente, 45 minutos bem focados não é nenhuma hora do seu dia de 24 horas. Não tem desculpa, não tem desculpa. Uma vez eu escutei uma frase chocante, mas que me abriram os olhos, e era assim: se você não tem nenhuma hora do seu dia para cuidar do seu corpo e da sua mente, você não merece viver. E é isso mesmo, se você não tem uma hora para você não pra cuidar do seu equipamento, você não merece viver. E nos finais de semana, você pode tornar a atividade física uma coisa mais relaxada, né? Uma coisa que seja fácil para você cumprir. O que acontece? As pessoas falam, ai tá, vou começar a malhar e vou fazer atividade, fazer isso e aquilo, e elas começam super intensas, treinando por um longo período a cada ida. O que pode funcionar por uma semana, mas a longo prazo pode ser um problema. Então, você precisa de frequência e pelo menos 45 minutos, beleza? Segunda dica, segundo truque, seja criativo. Vá fazendo coisas variadas de exercícios físicos. Se você fizer a mesma coisa todos os dias, pode acabar desanimando, né? Então, varie. Né? A maioria das academias tem todo um aparato aí de modalidades que você pode tentar. Seja boxe, seja dança, seja corrida, seja um spinning funcional, uma esteira, caminhar na rua, enfim. Né? Além disso, que esportes você gostaria de tentar? O que você gostava de brincar durante a infância que ficou para trás? Você pode misturar seus treinos, entendeu? Ou talvez caminhar e correr em lugares diferentes. Então, seja criativo. Toda essa variedade vai facilitar muito para você manter o seu interesse. Beleza? Agora nós vamos para as técnicas de 3 a 7. E elas se relacionam com a camada do estilo de vida. A camada do estilo de vida da confiança. Então, técnica 3. Construa um estilo de vida que você goste de viver. Uma maneira infalível de você construir um estilo de vida que você ame é começar a se tornar uma mulher sim. Simplificando, dizer mais sim. Tem um livro, né? Sim, senhor. Acho que tem até tem um vídeo também. E eu percebi, né? A pequena filosofia, né? Um filme de humor, mas tem uma filosofia importante, né? E eu vi a importância na minha própria vida. Eu estava dizendo não demais. Não para festa de amigos, não para eventos sociais, não para oportunidades, rejeitando, né, ideias, sugestões. Então eu comecei a dizer mais sim. E toda uma vida se abriu. Eu vivenciei hobbies diferentes que não estavam na minha mente, umas viagens divertidas. Quando eu disse mais sim, abriram-se novos rumos para minha carreira que eu nunca pensei ser possível. E agora eu tenho, né, incríveis pessoas na minha vida. Pessoas, assim, muito diferentes uma da outra. Que me levam para programas completamente diferentes. E é um calendário social que me empolga. Então, tente dizer sim o máximo possível. E me diga se no próximo mês você não vai estar estimulada, viciada nas informações, nos estímulos que você receberá. Então, deixa de ser enrolada,
deixa de enrolar as pessoas, administre melhor o seu tempo, administre melhor o seu descanso e diga mais sim, para você ter mais estímulos, mais variedades. Técnica 4. Adote um plano de 5 minutos. Né? Se confiança é controle, então a gente precisa buscar uma certa certeza para onde estamos indo todos os dias. Então, assim, muitos de nós fazemos assim, a gente tem de acordar e começar a cumprir tarefas. Então, saber o que você vai fazer no seu dia é saber o seu propósito assim que sair da cama. Então, antes de ir para a cama todos os dias à noite, eu quero que você escreva um plano de 5 minutos. Este é um cronograma aproximado do que você fará no dia seguinte. Aí você anota lá as 5 maiores prioridades para o dia de amanhã. Vai ter um tanto de atividade que você precisa cumprir, né? Aí você anota as 5 maiores prioridades. E você pode colocar ao lado de cada uma delas a primeira ação que precisa ser tomada para começar ou terminar algo. Assim, o que acontece? Você vai ter certeza de que as coisas importantes estão sendo olhadas todos os dias. É como se fosse um passo a passo. Porque se você passar o dia realizando atividades, fará com que você se sinta sobrecarregada, né, e fora de controle. Você poderá ficar mais impotente, né, com preocupações urgentes, né, e o pior você não vai iniciar as coisas que você mais deseja realizar na vida, porque você não planejou para dar os primeiros passos. Então, você tem que dar os primeiros passos nas coisas do seu propósito. Retome o controle. Então, as coisas que são importantes, que você gostaria de realizar, você tem que se certificar de que você também vai realizar elas naquela multidão de tarefas que você tem que executar durante o dia. Retome o controle, saiba para onde você está indo, beleza? Técnica 5. Entre no agora. Não vamos mais com a ideia de que magicamente nós vamos ter tempo para realizar e fazer tudo o que a gente quer fazer. Um dia a gente vai fazer. Esse um dia não existe. Ponto final. Comece agora. Comece agora. A maioria das coisas que valem a pena vão exigir esforço. Simples assim. Nada é realmente fácil. Às vezes a gente fica com preguiça do tanto de coisa que precisa fazer. Mas a nossa lista de tarefas vai estar sempre cheia. Sempre. Então não vai chegar esse dia. Aprenda a aceitar isso. Para que você não tenha mais uma desculpa para deixar as coisas para depois. Entendeu? Então, assim, se as coisas que são importantes para você, você pensar num dia, e não entrar no momento agora, não entrar no momento certo, e sempre vai colocar o seu plano para o dia seguinte, você não vai se realizar, beleza? Então, assim, tem uma ferramenta que é interessante, que fala assim: se eu estivesse com uma arma apontada para minha cabeça, me obrigando a dar início hoje aos meus projetos, o que eu faria? Pergunte-se isso, né? O que eu poderia fazer agora para ter um progresso imediato em tornar o que eu quero uma realidade? Por exemplo, para criar esse curso digital que eu vou lançar e esse evento gratuito, eu passei uma boa quantidade de tempo. Primeiro eu escrevi um livro, comecei, parei, procrastinei quase 2 anos para criar o material que está sendo falado para vocês agora, nesse evento gratuito, nessas aulas, desse workshop. E
o conteúdo que vai ser transmitido no curso. 2 anos de preparação. E eu parava, eu procrastinava. Mas eu fui aprendendo a colocar cada tarefa em ordem. Faz o capítulo 1, faz o capítulo 2, dia de rever, dia de correção, dia de que eu vou gravar no estúdio, dia que eu vou fazer o esquema, dia que eu vou criar os processos do lançamento. Foi um grande processo, é um trabalho exaustivo da porra. Fazer isso aqui que eu estou passando para vocês foi extremamente trabalhoso, mas é algo que precisava ser feito, que eu queria fazer. Se eu não me organizasse, eu nunca iria, né, chegar lá. Nunca iria materializar isso no mundo. Então pensa, né? Quando você tira seu sonho da lista de tarefas, é porque tá difícil, né? Ai, nossa, parece muito difícil, eu não vou fazer isso não. Então, assim, gente, lembre-se que o agora é o seu momento único de poder, não há outro momento. E a qualidade da sua vida vai ser determinada pelo que você está fazendo neste momento. Técnica 6. Faça as piores coisas primeiro. 80% do nosso estresse vem cerca de 20% das coisas que estão na nossa lista de tarefas. A nossa ansiedade, etc. É 20% das coisas que estão na nossa lista de tarefas. No entanto, em vez de você se concentrar nesses 20%, que são os mais importantes, desafiadores, você adia eles por um longo tempo, a fim de evitar a dor e o esforço de enfrentá-los. Beleza? Então, para de evitar a dor e o esforço, você vai ter que enfrentar. Então, qual que é o 20% agora? Pensar, esquematizar, fazer o trabalho duro? Muitos de nós preenchemos o nosso tempo com coisas que, na verdade, não fazem tanta diferença assim. E a gente ainda reclama de estarmos super ocupados. E a gente sabe, né, que ocupado não é igual a produtivo. Comece a lidar com as coisas importantes e você passará o resto do seu dia com uma confiança que não se esgota, porque você vai estar com a sensação de dever feito, de que você não está negligenciando você mesma. Lembra que a gente falou que confiança é controle? Controle é sobre você gerir você mesma. Lidando bem com as coisas que o estressam, que o causam medo. Mas você vai reforçar a sua fé em você mesmo. E a sua fé na sua capacidade quando você começar a fazer as coisas acontecerem. Então, identifique o que é importante para você e comece a lidar com isso, beleza? Técnica número 7. Mantenha contato regular com as pessoas próximas a você. As pessoas tornam, assim, o manter contato muito mais difícil do que precisa ser, sabe? Só é preciso um telefonema rápido. Apenas 5 ou 10 minutos por pessoa no telefone vai te ajudar a se reconectar com essas pessoas. Mesmo com aqueles que você não liga há muito tempo, né? Você pode, uma conversa, talvez pelo WhatsApp, pode não ser assim tão pessoal e tão atenciosa. Então ligue, né? Escute a voz, se interesse, porque a questão é, quando você se sente bem sobre suas conexões, sobre os seus relacionamentos, né, com as pessoas, você se sentirá mais amada, mais apreciada. Então, certifique-se de dar atenção aos relacionamentos na sua vida. Ligue para os outros,
tá? Para dizer a eles que você pensou neles, para demonstrar consideração, para emanar energia boa. Mande para sua família uma mensagem, né, uma carta, se eles estiverem longe, uma carta. Mas uma carta tem um trem afetuoso, né? E tente também fazer o seguinte: elogiar pessoas sem esperar nada em troca. A autoconfiança também vai te ajudar a obter o melhor negócio. Porque as pessoas inseguras, elas têm medo de pedir o que realmente elas querem e precisam. Elas têm medo de incomodar. E, consequentemente, elas perdem oportunidades que estão disponíveis para serem aproveitadas. Às vezes um contato, uma pessoa que quer um produto dela, e poderia se interessar por algo que ela tem a oferecer. Então, por não saber se expressar e se afirmarem, elas deixam oportunidades de se perderem. Então, quando você domina o núcleo da autoconfiança, você se torna um melhor negociador e aproveitador das oportunidades quando elas se apresentam. Rau, dá o pulo do gato. Sabe? Você sabe dizer ali aonde você pode agregar valor, como você pode servir. A autoconfiança também permite que você aproveite a vida em um nível totalmente diferente. Isso mesmo. Quantas pessoas você conhece que são bem-sucedidas, mas elas não parecem realmente aproveitar a vida? Elas não utilizam dos recursos que elas têm, ou então usa com excesso. A confiança permite que você realmente aproveite ao máximo todos os dias, porque você saberá como controlar seus pensamentos e as suas emoções. E a autoconfiança, né? 5, olha aí no seu esqueminha, eu enumerei, né, como que a autoconfiança pode te servir. Ela também vai te ajudar a seguir os seus sonhos. Já teve algum momento da sua vida que você não seguiu o seu coração e os seus objetivos verdadeiros porque você não teve a confiança de que você teria sucesso? De que a sua ideia era legal? Ou talvez outras pessoas tenham dito que você não deveria arriscar? Quando você tem o núcleo da autoconfiança, você fica imparável. É o que vai te permitir fazer as coisas que você realmente sempre quis fazer. Interessante, né? E também, como a autoconfiança pode te ajudar a progredir na sua vida, ela também vai te ajudar a obter a vida amorosa que você deseja viver. Eu não sei dizer a quantidade de pessoas que eu conheço que estão assim numa rotina nas suas vidas amorosas, que estão acomodadas, porque elas não têm confiança para ir atrás do que elas realmente querem. Elas não conseguem se separar, elas acham que elas não vão conseguir outra pessoa. Infelizmente, né, até que elas cuidem da sua autoconfiança, elas nunca vão tomar o passo de se arriscar e de buscar um parceiro que realmente valoriza elas, né, valoriza a relação. E, gente, conseguir o que você quer na vida amorosa é assumir riscos. E a autoconfiança também vai te permitir comunicar o seu ponto de vista. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer viver, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Vai te ensinar a pôr limites, né? Te deixar menos sobrecarregada, falar dos seus desejos, falar até quando você consegue ceder, vai te fazer ter menos medo da rejeição, porque você tem autoconfiança, você vai expressar curiosidade genuína pelas pessoas. Você não vai querer ficar agradando para ser bem vista. Gente, uma comunicação de baixa qualidade com o homem, ela não cria o flow, não conecta.
É a confiança de qualidade que vai te dar paciência com os outros, porque você compreende melhor, você tem empatia, mostra vontade, mostra dedicação, mostra generosidade, você não se sente explorada. Tudo isso são super necessários, né? Essa consciência para você ter um bom relacionamento. E um bom relacionamento é o que a gente tem prazer de estar. Você quer fazer as coisas juntos, você quer desfrutar. Então a comunicação é tudo, ela viabiliza isso. Então, já que a confiança parece ser um assunto tão grande, né? Eu comecei falando que era controle, a gente vai destrinchar isso. Falei dos benefícios, né? Como te ajuda a progredir na vida. Vamos dividir aqui a comunicação de uma maneira administrável. Anota aí, né, as 3 camadas da autoconfiança, para a gente detalhar. Eu tenho estudado com os melhores especialistas em desenvolvimento humano do mundo, como o Matthew Hussey, como a Marie Forleo, como o Anthony Robbins. E estando em contato com os mais diversos tipos de pessoas, né, nos meus atendimentos de terapia, as pessoas que eu conheço na vida, morando fora, eu consigo enxergar que existem padrões de confiança nas pessoas. Então, assim, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu não sou a pessoa mais socialmente consciente, nem a mais inteligente do que as outras pessoas. Eu só fui, assim, tola por não ter visto que isso acontece. E devo também aqui admitir abertamente outra coisa. Ainda há coisas na minha própria confiança que eu lido diariamente, né? Por exemplo, fazer esse evento, essa aula gratuita foi um desafio para mim, né? Criar um curso digital foi um desafio para mim. Eu também tenho os meus medos e os meus receios, mas nós temos que lidar com isso. E vamos continuar lidando realmente até o fim da vida. A gente apenas continua a escalar a montanha, caminhando. E quanto mais alto ficamos, mais é recompensador ver até onde chegamos, né? Mesmo que a gente às vezes esqueça disso. Então, eu percebi, né, em todo estudo, todo o treinamento, através de observação de outros profissionais, o que a maioria das pessoas abordam sobre a autoconfiança. E muitos deles falam sobre manifestações físicas de autoconfiança, por exemplo. A consultoria de imagem, né? A roupa que você tem que usar, a sua linguagem corporal, a sua voz, né? Ou então, os profissionais atacam questões internas mais profundas, quando vão lidar sobre autoconfiança, como o sistema de crença, né? O processamento do pensamento interno. O problema dessas duas abordagens é que elas não reconhecem o quadro inteiro. Concentrar só internamente, né? Só na paz de espírito, só na meditação, tudo mais, pode levar a pessoa a negligenciar a sua vida real, né? As atitudes práticas, proativas, para se alcançar as coisas no mundo exterior. Porque a gente também precisa da prática e alcançar coisas no mundo exterior, né? Senão a gente fica muito na teoria, só na parte interna. Contudo, o foco também só na parte externa, né, na beleza, na aparência, pode levar a problemas como rachaduras, ser superficial e não sustentável, né? Quantas mulheres são lindíssimas, bem vestidas e loucas, inseguras. Uma vez um amigo disse elegantemente: você pode colocar chantilly em uma bosta, mas ainda assim é uma bosta. Então, na tentativa de encontrar o caminho mais rápido para a confiança, já que a vida é curta e para a gente tomar o caminho muito lento,
eu tive que encontrar uma maneira de linkar todos os ângulos, para que nada fosse deixado. Então, vocês estão tendo a oportunidade aqui de ter acesso a um modelo que eu desenvolvi que engloba os elementos da confiança, ou as 3 camadas da autoconfiança. Então, utilizando esse modelo aqui que você vai aprender, você vai saber exatamente onde estão as lacunas na sua autoconfiança. E usando algumas das ferramentas e das técnicas que eu vou passar aqui, você vai aprender a preenchê-la, beleza? Então, muito importante, viu, gente? A gente vai aprofundar nas 3 camadas, façam suas anotações. Importante observar que metade das pessoas não sabem o que causam a falta de autoconfiança. E a outra metade sabe, mas não tem as ferramentas para consertar. Então, aqui nesse modelo, você vai ter os 2. Sua jornada começa agora mais um pouco. Então, qual que é a primeira camada da confiança, Paloma? A primeira camada da confiança é a camada da superfície. É o que a gente projeta externamente, diariamente. Então, é a nossa voz, é o jeito que você anda, a maneira que você gesticula, as suas expressões faciais, a nossa postura, as nossas ações, as nossas habilidades de conversação. A lista continua. Apenas assim, imagine todas as coisas que o resto do mundo pode ver. Em teoria, o que a gente está expressando externamente é reflexo do que está acontecendo no interior. Mas por que é em teoria? Porque o fato é que neste nível, a confiança, né, nesse nível superficial, a confiança pode ser falseada em grande medida. O exemplo clássico, vocês com certeza aí conhecem pessoas, é de uma pessoa que aparenta ser extremamente confiante do lado de fora, mas é incrivelmente inseguro quando você se aprofunda. E assim, gente, todos nós podemos fazer coisas para parecermos mais confiantes. Exemplo, empinar o peito, caminhar ereta, sorrir, brincar ao entrar em algum ambiente, ou apenas usar as roupas certas, os acessórios. No entanto, só porque você pode fingir, não necessariamente torna isso algo ruim, viu? Só porque você consegue fazer esse exterior, né, aparentar autoconfiança, não quer dizer que isso seja ruim. Especialmente no começo, quando você está tentando parecer mais confiante, mas as suas crenças internas ainda não te alcançaram. Só estratégia, né? Só essas estratégias não são sustentáveis a longo prazo. Por quê? Porque assim que aparecer, né, essas estratégias do exterior, do mundo externo, da aparência, por que ela não é sustentável? Porque qualquer coisa que aparecer no seu dia, diferente, pode te desviar, te colocar para baixo e vai ser muito difícil para você manter as aparências. Então, é por isso que a gente precisa avançar para a próxima camada, a camada do estilo de vida. Lembra que nós falamos sobre controle? Então, é o controle que a gente consegue ter sobre as ações da nossa vida. O que eu posso fazer para a minha vida? Essa camada do estilo de vida é a camada derivada do seu mundo exterior. É a confiança que você obtém através do mundo que você cria ao seu redor. Seria a sua identidade construída. Deixando mais simples, é o que você decide fazer com o seu tempo.
E o que você decide fazer com o seu tempo que você tem disponível é que determinará quem você será e o que você terá na sua vida. Tudo isso vem para formar a nossa identidade construída. Vou dar um exemplo para vocês. Os tipos de coisas, então, que compõem essa identidade construída. É a carreira que a gente escolhe, os nossos ganhos, os hobbies que a gente tem, se você é uma pessoa esportista, gosta de corrida, natação, é a sua interação com sua família, é a sua interação com seus amigos, é a condição que você está criando para o seu corpo, é a sua vida social, são as nossas habilidades, por exemplo, em falar um outro idioma, em tocar algum instrumento. Há muitas coisas, então, muitas diferentes áreas que compõem a camada do estilo de vida. Quando a gente está orgulhoso do nosso estilo de vida, o quanto a gente está orgulhoso do nosso estilo de vida, também determinará o nosso nível de confiança em determinado momento. Por exemplo, como parte dos meus atendimentos individuais, né, terapêuticos, eu ajudo o cliente que está confuso, que está perdido, que está com baixa confiança, eu ajudo ele a construir a camada do estilo de vida, para ele criar uma vida que ele tenha prazer em viver, que ele goste de viver, que ele se construa e ele se torne interessante para os outros. Então, a gente ajuda a criar uma rotina mesmo, né? A disciplina, para ele ir construindo e alcançando coisas, fazendo a identidade dele ser construída. Então, uma vez que você atinge esse estilo de vida, o nível da superfície fica enraizado em conquistas do mundo real. Então, você tem coisas acontecendo que exalam, que você realmente demonstra no mundo exterior. Agora, uma coisa sobre esses dois primeiros níveis é que eles podem ser tirados de você a qualquer momento. Se, por exemplo, acontecer um desastre natural, um desastre financeiro, apague todos os seus ativos. Ou então, digamos que você sofra um acidente e não pode mais funcionar como você funcionava antes. De repente, o seu estilo de vida mudou instantaneamente. A questão é, como você vai deixar isso afetar o seu nível de confiança? Bem, se você só tem as duas primeiras camadas de confiança, né, a do externo e do estilo de vida, a resposta é, você vai reagir desastrosamente, você vai lá para o fundo do buraco. Pense nisso. Pensa numa outra possibilidade. Como é que é possível a gente ver estrelas de cinema e da TV com riqueza, com fama, com status e admiração, mas elas são deprimidas, viciadas em drogas, inseguras sobre a própria vida. Algumas até cometem suicídio. É porque elas só têm os dois primeiros níveis da autoconfiança. Eles parecem bons, eles sabem aparentar confiança e eles têm um estilo de vida que é fantástico, mas eles se perdem na terceira camada. A terceira camada da autoconfiança é a camada do núcleo. É a confiança central, a confiança mais poderosa, né? É ela que realmente completa a gente se sentir confiante. Elas são, em resumo, as nossas crenças. As nossas crenças sobre o que a gente vale neste mundo, sobre o nosso propósito, sobre como a gente agrega, o que a gente merece, o que a gente pode alcançar,
o que estamos aqui para fazer, né? Essa é a camada da confiança nuclear. O que eu amo na confiança nuclear é que ela não é sobre o quanto você já conquistou, é sobre o que você acredita que é possível para você. As pessoas que têm uma confiança do núcleo nuclear, elas podem perder tudo e ainda se sentir seguras. Porque elas têm segurança, elas acreditam nas suas próprias habilidades, elas acreditam no poder pessoal delas de fazer o jogo virar. Eu vi uma entrevista com Alan Sugar, da companhia Sugar. E ele é um participante daquele programa de TV, O Aprendiz, só que na versão britânica. E ele ilustrou para mim, foi o que me deu essa sacada, né? Desse tipo de segurança, dessa garantia. Ele disse assim, que se ele perdesse tudo amanhã e tivesse que voltar para os mercados em Londres, ele estava absolutamente certo de que ele poderia começar tudo de novo e recriar a sua riqueza a partir do zero. Olha como é que é forte essa camada do núcleo da autoconfiança. Eu conheço um caso da minha cidade, aqui em Belo Horizonte, de uma jovem modelo chamada Paola Antonini. Vocês podem pesquisar no Google. Ela estava indo se arrumar para uma viagem de Réveillon, colocando as malas no carro com o namorado. Veio um carro desgovernado, atingiu ela e ela teve, por consequência, uma das pernas amputadas. E ela se tornou referência em positividade e alavancou seus trabalhos. Até arrepio. Ela deu uma entrevista assim, para o site O Ego e ela falou assim, nunca chorei por ter perdido uma das minhas pernas. Chorei de dor, passei por momentos difíceis e é claro que teve toda uma adaptação logo após o acidente, mas desde o primeiro momento, ainda no hospital, eu não me vi do direito de reclamar de nada. Só tenho a agradecer por estar viva. Olha isso, gente. Olha o nível da mulher. Então, ela falou assim, ela falou que viu aquilo como uma segunda chance. Que não foi uma questão de escolha dela perder a perna, uma das pernas. Simplesmente aconteceu. E ela falou assim, ela acrescentou, que ela falou assim, eu mesma só precisei fazer uma escolha. Conhecer esse novo mundo que me esperava. Olha isso, gente, né? Então, é quando, né, eu falei isso lá no início, é quando as coisas estão fracas, que as coisas estão ruins, que realmente vemos a nossa confiança nuclear, quando a gente está lá na merda. E a gente confia na nossa capacidade, na nossa habilidade de fazer diferente. Existe uma maneira que eu conheço que permite que você crie uma confiança nuclear. E tudo se resume a uma habilidade. A confiança do núcleo é quase exclusivamente dependente da sua capacidade de amar a si mesmo. Nossa, grande revelação, não. É entender isso, a sua capacidade de amar a si mesmo. Porque uma vez que todos os seus méritos, todas as suas posses foram removidos, quanto você consegue genuinamente amar a si mesmo, não tendo nada? Até onde você pode se olhar no espelho e dizer, aquela pessoa bem ali na minha frente é a melhor amiga que eu já tive. Quando você puder fazer isso, nada mais importa no final do dia. Porque essa camada de confiança ninguém pode tirar de você, está dentro de você. A sua aparência, o que você apresenta externamente, tira, seu lifestyle, seu estilo de vida pode tirar, mas o que você
adquire nessa caminhada no núcleo, ninguém tira. Você pode criar oportunidades nesse mundo. E as suas habilidades, o que você acredita que é possível para você, o seu amor por você, o cuidado que você tem, vão se aproveitar da vida. E até as suas dificuldades para amar as outras pessoas do jeito que elas são, vão ser superadas. E gente, olha, amar a si mesmo é um músculo que ele não dá para ser treinado de uma vez só, sabe? E, sinceramente, a gente nunca vai ter essa camada do núcleo testada até que as outras duas sejam removidas. Mas isso não significa que a gente pode começar a treinar esse músculo agora. O músculo do se amar, do se priorizar. Então, comece a encontrar razões para amar e apreciar a si mesmo. Valorize os seus sonhos. Lembra que a gente falou dos sonhos, da sua imagem e do controle que você tem para realizar seus sonhos? Então, se recompense pelos seus ganhos. Da mesma maneira que você prestigia as outras pessoas. No tocante, né, às nossas carências emocionais, sentimentais, ainda está muito presente a visão de que quando a gente se unir a um par, a uma pessoa, elas vão suprir as nossas necessidades de sermos amados e considerados. Mas isso, gente, presta atenção, isso é ficar na condição de dependência. Você tem que conquistar a independência. Tanto em relação aos recursos materiais, não são eles que vão te dizer que você é bom, e também em relação às necessidades emocionais e sentimentais. Quando você é independente, você se ama, você se cuida, você tem um controle, você gerencia a sua própria vida, suas emoções. Você é capaz de aumentar, de semear a sua própria vida. E a gente foi criado para pulsar para fora. Então vamos entender a lei da semeadora, né? Que é isso, que é semear, que é o controle das atividades que a gente implementa na nossa vida para concretizar os nossos sonhos, os nossos interesses, né? Quando a gente pulsa para fora, a gente não cobra tanto dos outros. A gente trabalha mais para a gente mesmo. E também a gente se torna mais capaz de amar sem esperar retribuição. Um pequeno exemplo que permite a gente pensar um pouco sobre como suprir as nossas carências é ao realizar uma tarefa em casa ou no trabalho, por exemplo, é muito comum ouvir das pessoas que seu empenho não é reconhecido, que seu empenho não é valorizado, né? Aí a pessoa fica decepcionada, fica aborrecida pela ausência de consideração. Então, o que está acontecendo? Elas estão esperando receber de fora o que deveria ser encontrado no interior. A semeadura é porque você quer semear, porque você vê valor, não para semear para o outro te recompensar. Entendeu? Agir da melhor forma possível é atender ao ensinamento que ensina, né, que a gente faz aquilo para os outros que a gente quer para si mesmo. Isso é fazer o bem. Isso que dá fonte permanente de satisfação interior. Fazer porque você faz, porque você considera, porque você valoriza.